Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui então à resolução da primeira parte da prova SEDUC 2018. Vamos lá. A primeira parte vai ser justamente a prova de conhecimentos educacionais, né? Educação brasileira, temas educacionais e pedagógicos. Vamos lá. A escola, vou pegar só aqui o nosso marca-texto. A escola é uma instituição utilizada pela sociedade para oferecer aos membros das novas gerações experiências de aprendizagem que lhes permitam incorporar-se a essa sociedade ativa e criticamente. Beleza. A escola, se entendida, pronto, então vai falar aqui sobre escola, não é isso? Determina que a escolarização, né, seja considerada aí o que, né? Bora lá. Primeiro item A. Um benefício de governos democráticos? Na verdade, não. Ela não é um benefício de governos democráticos. Além disso, vamos centrar a escolarização aqui no Brasil, né? A gente vai ter a escolarização sendo prevista justamente pela Constituição de 1988. Afinal, vemos a educação como direito, tal como, né, temos o direito, visto que, na verdade, temos o direito à educação, né, sendo previsto na Constituição de 88, no artigo 5º. Se lembram disso? Dessa forma, eu não vou ter aqui o item A sendo assinalado como correto, tá? Uma expectativa nas famílias não é uma expectativa, a educação é um direito, beleza? Item C, um direito, verdade, já começamos bem, a ser garantido a todo cidadão, exatamente. Então, item C é o item que está correto, beleza? Mas vamos ver aqui o item D, por que ele está errado? Por que não podemos assinalá-lo? Um projeto social não é um projeto, é um direito. Dos mais esclarecidos, olha que esse item segrega a educação, tá? Enquanto um direito a todos, de tal forma que apenas as pessoas mais esclarecidas aqui terão acesso a tal, tá? Então, é a margem interpretativa que temos nesse item, né? Um projeto social dos mais esclarecidos. Tá bem? Então, não podemos assinalá-lo. Assim, item C é o nosso gabarito. Perfeito? Aí vamos aqui então parecendo questão, só para um ajuste aqui fechando o A, tá? Educação. Segunda, os estímulos e o ambiente social são importantes no desenvolvimento de determinadas inteligências. Beleza. Tendo em vista os diferentes tipos de inteligência estudados por Howard e Gardner, beleza? Relacione-os corretamente com o que se diz sobre eles, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna número 1. Vamos lá. Vou pegar aqui azul. Lógica, né? Pessoas que possuem facilidade para conclusões baseadas na razão, né? Usam o raciocínio lógico dedutivo. Que procedimento, né, de inteligência vamos encontrar aqui? Lógica corporal, espacial, intrapessoal, interpessoal. Se ele vai usar a razão como princípio, a gente vai ter então aqui que usar lógica. Item 1. Se eu já marquei aqui o item 1, o item descrito na coluna 1, que é aqui 1, né, propriamente dito, a gente vai ter que identificar os itens que tem isso no início, ó, 1 e 1. De tal forma que o item B e o item C serão eliminados, tá? Pois não tem o item número 1 logo de início, tá? Então vamos lá. Aí o que a gente percebe? A gente só precisa analisar, na verdade, o item 5 ou item 4 para saber se encaixam no segundo tópico. E assim a gente vai definir o nosso item correto, tá? Lembrando que a prova de concurso, tanto de concurso quanto de vestibular, é muito além da gente conhecer toda a teoria que está ali dentro da questão, a gente tem que ter estratégia, porque senão a gente vai ser derrotado pelo tempo de prova, tá bem? Vamos lá. Tem a capacidade de se autoconhecerem. Esse auto aqui já é muito intuitivo, né? É uma pista muito grande para o que a gente vai ter que marcar aqui. Se autoconhecer, tomando atitudes capazes de melhorar
a vida com base nestes conhecimentos. Se ele conhece a si mesmo, né? Qual o item que vai trazer isso? Corporal, espacial, intrapessoal, né? Interpessoal. Esse intra aqui é o mesmo, ó, esse prefixo que está na palavra introdução, tá? Que é um prefixo latino que significa, vou botar aqui assim, ó, dentro. Então, a pessoa se conhece por dentro. Tá aqui, ó. Tá? Pessoal, que é dentro dela. Então, aqui vai ficar o 4. Tá bem? Definiu ali a própria noção, né, de significação do prefixo, né, até eu recorrer aqui a um conhecimento etimológico, falando usar um latim, facilitou a nossa resolução. De tal maneira que vamos marcar aqui o item D como o item correto. Tá? Vou pegar aqui o pincel verde para marcar. E vamos aqui, pronto, já definimos aqui o nosso item correto. Né? Lembrando uma coisa muito interessante, tá? Quando eu for fazer uma questão, dê uma pausa no vídeo para você tentar resolvê-la antes da minha resolução. Se você já tiver feito a prova, como todo, só esteja aqui tirando uma dúvida pontual sobre um determinado item. Beleza? Assim sendo, vamos dar continuidade aqui à verificação de cada item desse, justamente para tecermos comentários, né, que podem vir ajudar em alguma coisa, tá bem? Então vamos lá. Presentes em dançarinos famosos, né, e campeões de ginástica olímpica. O que é que esses atletas têm em comum? Corpo, né? Vou pegar aqui o pincel azul. Corpo. Sendo assim, qual é o tipo de inteligência que vai encaixado aqui? Corporal, tá? 2 bem aqui, ó. Costumam ser ótimos líderes e atuam facilmente em trabalhos de equipes. Inter, tá? É justamente esse trabalho que está no externo, tá? Internacional, você está fora do limite da nação, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ficar o número 5, beleza? Interpretam e reconhecem fenômenos que envolvem movimentos e posicionamento de objetos. Uma notação que está intrínseca ao espaço. Então, 3, tá? Essa questão aqui foi bem rápida, né? Talvez tenha sido uma questão do nível mais fácil dentro da prova de conhecimentos educacionais, né? Porque as questões têm essas questões de níveis, né? Determinação de nível. Então vamos lá. Não que isso venha obrigatoriamente a impactar na pontuação da prova, né? Como se fosse um TRI. Não é isso que eu quero dizer. Então, terceira. A teoria crítica. Essa questão aqui é muito interessante, tá? A teoria crítica de currículo nos anos 1980 no Brasil compreende duas vertentes que caracterizam a produção pedagógica brasileira da época. Quais sejam? Este assunto aqui vai remeter justamente às teorias curriculares. Né? Vou botar bem aqui assim, ó. Teorias curriculares. Aí aqui é que está a questão. Nós temos 3 teorias curriculares. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, tá? A gente vai ter as teorias de bases tradicionais, né? Então, vou botar assim, as teorias tradicionais. A gente vai ter as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Beleza? Então vamos lá. Vinícius, vamos aqui numa tentativa didática, né? Falar brevemente quais são as características desses 3 modelos teóricos do currículo. Tá bem, tá? O que é que a gente pode elencar sobre as teorias de base tradicional? Vou botar assim, ó. Tradicionais.
tradicionais. 2 pontos. A gente vai botando aqui elementos que sejam pertinentes, beleza? Vamos lá. Essas teorias também foram chamadas de teorias técnicas. Elas foram disseminadas, promovidas, né, na primeira metade do século XX, sobretudo, né, pelo John Franklin, associando, né, as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Vou botar aqui, ó, mecânicas. Vamos botar aqui as palavras-chave, tá bem? Mecânicas. Beleza? Porque, como é que funcionava isso, né? Ele fazia isso de tal forma porque era visualizado o sistema educacional, né, de tal maneira que ele estaria conceitualmente atrelado ao sistema industrial. Sistema industrial. Beleza? E o que é que acontece, né? Nessa época, a gente teria, né, vários paradigmas da administração científica, que era chamada de Taylorismo. Agora, Vinícius, vamos ser mais claros aqui quanto a essa questão do currículo, tá? De forma bem objetiva. Vamos lá. O que é que isso quer dizer? O currículo era visto como instrução mecânica. Como instrução mecânica. Tá? Isso aqui remete muito a uma coisa que o Paulo Freire tanto criticava, que era a chamada educação bancária. O professor vinha, né, fazia exposição do conhecimento dos assuntos em si, e o aluno apenas recebia de modo não crítico, puramente passivo, tá? Não era uma educação ativa. Agora, como é que seria, né, as teorias de base crítica? Vou botar aqui assim, críticas. Já as teorias críticas, elas vão trazer, né, um ponto diferente, porque elas se baseavam, né, em seu plano teórico, nas concepções marxistas e também nos ideários da chamada teoria crítica, a qual era vinculada à escola de Frankfurt, tá? Autores da escola de Frankfurt, na verdade, né, como o Horkheimer, o Theodor Adorno. E, além disso, que a gente pode pontuar aqui é que havia outra influência que foi muito importante, tá? A qual foi composta por autores da nova sociologia da educação, né, como Bourdieu. E esses autores, tá, de ambas escolas, eles conheceram a maior crescente nas teorias críticas na década de 60, tá? Por quê, né? Porque a partir disso, né, eles compreenderam que eles compreendiam, na verdade, que tanto a escola quanto a educação em si eram instrumentos, vou botar aqui vou escrever aqui, ó. Eles compreendiam, né? Vou botar assim, os autores compreendiam a escola e a educação em si como instrumentos, tá aqui embaixo, instrumentos de reprodução e legitimação
das desigualdades sociais. Das desigualdades sociais, tá? E propriamente, né, construídas no seio da sociedade capitalista. Tem que frisar isso, tá bem? Vou botar assim. E vamos encerrar por aqui, nessa parte, tá? Agora vamos tecer um pouquinho mais de comentários, ainda sobre a concepção crítica, tá bem? Porque a gente ainda não chegou à função do currículo, a gente está falando só com uma exposição um pouco mais ampla. Aí, tendo em vista isso aqui que a gente acabou de destacar, né, o currículo ele estaria atrelado então aos interesses e conceitos das classes dominantes, não estando assim diretamente lamentado ao contexto dos grupos sociais subordinados. Agora vamos fazer a ponderação do currículo, né? Vamos esclarecer isto, tá? Para eles, então, a função do currículo era crítica, como o próprio nome já sugere, né, da teoria, crítica. De tal forma que permitisse uma perspectiva libertadora. Tá? Vamos destacar aqui crítica, né, uma perspectiva libertadora, e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares, tá? Então, que favorecesse, né, ó, as massas populares. Vou botar assim, ó. Favorecimento das massas populares. Que aí fica mais rápido aqui para o nosso fim didático, tá bem? Botando assim. E é importante destacar o seguinte, né? As práticas curriculares, tá? Eram vistas como espaço para defesa, vou achar aqui um pouquinho, tá? Para defesa das lutas no campo cultural e social. Tá? Pronto, a letra tá bem feia, né? Eu confesso, porque eu não tinha me programado realmente, né? Planejado fazer essa explicação aqui para vocês. Acabou surgindo aqui na hora essa vontade, tá bem? E eu tenho costume mais com a lousa normal, não com a digital. Então vamos lá. A gente fez essa exposição aqui, ó, a gente fez a exposição da tradicional, né, da crítica, agora falta a gente fazer a exposição das teorias pós-críticas. Vou botar bem aqui, ó. Pós-críticas. Vou tentar ser mais rápido neste tópico aqui, tá? Então vamos lá. Ser mais objetivos, né? Enfim, a pós-crítica, ela já vai, como o próprio sugere, né? Que depois, mas vai ser um aperfeiçoamento da anterior, tá? Porque essas teorias vão emergir a partir da década de 70 e 80, partindo dos princípios da fenomenologia, tá? Do pós-estruturalismo e dos ideais multiculturais, tá bem? E assim como as teorias críticas, a perspectiva pós-crítica criticou duramente, né, as teorias tradicionais, como é de se esperar, tá? Só que elas elevaram suas condições para além da questão das classes sociais, indireto ao foco principal, o qual era o sujeito, tá? Como é que isso funcionava, né? Essas teorias consideravam que o currículo tradicional atuava como legitimador dos modus operandi, tá? Dos preconceitos que se estabelecem pela sociedade. De tal forma, né? Dessa forma, melhor, a sua função era de se adaptar ao contexto específico dos estudantes, com o intuito de que o aluno compreendesse
com base nos costumes e nas práticas do outro, uma relação de diversidade e respeito, tá? Então, ela seria mais nesse sentido. Agora vamos aqui voltar à questão número 3. A teoria crítica. Então, perceba o que ele delimitou. Ó. Crítica. Então, vai analisar essa teoriazinha bem aqui, ó, que foi a que a gente expôs bem aqui, tá? A crítica. Educação popular. Sim, tem educação popular, de fato, tá? Abordagem de cunho tecnicista. Não, tecnicista não. A abordagem tecnicista já faz parte do modelo tradicional. A gente falou até do Taylorismo, sistema industrial, né? Princípios mecânicos. Isso aqui não faz parte da crítica, tá bem? B. Pedagogia crítico-social. Sim, verdade. Dos conteúdos e educação popular. Sim, ó, a gente viu bem aqui, ó. Crítica, ó, libertador, das massas populares, né? Ó, aí tinha um viés crítico-social, tá bem? Então, perfeito, item B é o que a gente deve marcar aqui, tá? Por que não pode ser o item C? Não marxismo? Não, ela é marxista, sim, mas não marxista. E também não primava pela chamada teoria da reprodução. Tá? Porque, na verdade, quem botou bem aqui, ó, os autores compreendiam, né? Compreendiam, tá bem mal escrito aqui, né? Compreendiam, vou fechar aqui esse a escola e a educação em si como instrumentos de reprodução e legislação das desigualdades sociais. Eles não apoiavam isso, eles compreendiam que a escola fazia isso. Então eles eram contra esse sistema. Tá bem? Eu vou ver se no decorrer dessas nossas aulas eu melhoro, né, a minha caligrafia aqui na luz digital. Tá bem? Para ficar algo mais didático para vocês. Vamos lá. D. Teoria da reprodução a gente acabou de ver, que não faz parte, não foi isso? E marxismo culturalista. O marxismo está presente, né? Mas essa teoria da reprodução não está presente. Tá bem? Então, item B, de fato, é o item correto. Tá? Então, quarta. O currículo escolar. Então, já delimitou aqui, vai falar sobre o currículo escolar. Assunto muito interessante. Tá? Então, vamos lá. É um dos mecanismos que compõem o caminho que nos torna o que somos. Nesse sentido, atente para as seguintes afirmações. O currículo escolar é um campo importante da política cultural. Vamos ver aqui, ó, pegar aqui a nossa canetinha. Sim, ele é contemplado aqui na política cultural, porquanto é um lugar de circulação das narrativas, além de lugar privilegiado dos processos de investigação e da socialização dirigida. Perfeito, esse item aqui está corretíssimo, tá? Então, onde tiver um, deve marcar. Um aqui e um aqui. Dessa forma, a gente vai eliminar o item C, tá? Pois não tem alternativa número 1, tá bem? Vinícius, vamos fazer aqui logo uma exposição mais ampla do que é o currículo, tá? Quais são os princípios que a gente deve ter conhecimento, né? Entre os princípios de elaboração do currículo escolar, o qual é feito principalmente no PPP, Projeto Político Pedagógico da escola, está o fato de o seu processo de desenvolvimento ter sido cultural, tá? E, portanto, não neutro, pois ele sempre visa privilegiar determinada cultura e, por isso, a necessidade de uma criteriosa análise e reflexão por parte dos sujeitos em interação, tá? Que, nesse caso, né, são as autoridades escolares e os docentes, com o mesmo objetivo, tá bem? Baseando-se em referenciais teóricos. Sempre tem que ter isso, não? Um referencial teórico. Tem que fundamentar. Então, por isso, tá? Já fiz aqui um aparato, né, teórico muito interessante para essa questão. 2. O currículo escolar é um instrumento que pode nos contar muitas histórias.
sobre indivíduos, grupos de sociedade, culturas, tradições, histórias que relatam como a exposição ou como deveriam ser. Perfeito, tá? O que vai embasar nessa segunda afirmativa é o próprio primeiro item, tá? Tá muito bem relacionado. E essa explicação que te deu aqui agora é sobre os princípios de elaboração, tá bem? 3. O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado de saberes, perfeito, né, regidos por uma determinada ordem, ok? Em que estão em luta diferentes visões de mundo. Com certeza, né? Até porque essa questão das diferentes visões de mundo é algo que faz parte do princípio democrático, não é isso? É o contraditório. A gente tem que realmente fazer coexistir, tá bem? Então, correto. E os saberes, né, muitos deles culturais, o currículo é um meio, né, de elaboração, de aperfeiçoamento, até de privilégio, né, de determinadas culturas, tá? E os saberes entram aqui. Então, 2 e 3 são itens corretos. Olha que interessante. Aqui, não, 2 e 3. O item D não traz o 2, então já pode eliminá-lo aqui do nosso processo, tá? 4. É intenção curricular a concretização de um projeto de indivíduo para um projeto de sociedade que independe do projeto político-pedagógico da escola? Não. O currículo escolar ele deve ser feito principalmente no PPP, de tal forma que ele depende do projeto político-pedagógico, o PPP. Tá? Ele depende, ele diz que ele independe. Errado. Tá? Então, por isso, a gente vai eliminar aqui o item B, restando apenas o item A para marcarmos. Beleza? Show! 5. Abraham Vai, Andrade, Esteves destacam que o protagonismo juvenil na área educacional tem relação direta com a cidadania, em virtude de, vamos lá, e tem a orientar para o desenvolvimento de competências conceituais. O protagonismo juvenil, na verdade, ele visa, né, a promover a participação dos jovens e, num processo, né, que é muito importante, a escuta. Até porque isso é muito importante para o aperfeiçoamento do currículo, tá? Das práticas curriculares, a escuta dos jovens, tá bem? Então, nesse sentido, com base na nossa explicação, né, já foi muito direto para o item C. Vai marcar bem aqui. Fortalecer a atitude reprodutiva das práticas curriculares não seria isso, tá? Reprodutivas não está correto. Favorecer automatismos relacionados com o contexto tecnológico? Não. Tá? Então, é desenvolver atividades que valorizam a participação e a escuta dos jovens. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Essa questão foi muito rápida, né? Talvez, se for necessário, vocês podem comentar. A gente pode tecer mais comentários sobre isso, tá? Então vamos lá. Questão número 6. Está correto. Eu gosto muito de destacar isso aqui, ó. O comando da questão. Correto. Porque pode ser que a questão peça que nós identifiquemos o item incorreto. Tá bem? Vamos lá. O projeto político-pedagógico, o PPP, não é isso? Aqui nosso marca-texto. É o conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota, a explicitação da sua função social e a definição de procedimento didático metodológico que serão desenvolvidos no processo educativo de seus alunos. Beleza. Levando em consideração tal definição, analise as seguintes afirmações. Vamos lá. Né? 1. A dimensão administrativo-financeira não deve ser contemplada no processo de elaboração e execução do PPP? Errado. A dimensão administrativa financeira deve ser contemplada. O PPP é um documento, né, que é justamente um projeto pedagógico que deve ser, sobretudo, transparente. Tá? Por isso, essa dimensão, na verdade, todas as dimensões devem estar presentes na sua elaboração. Tá bem?
e execução. Então, por isso, esse item está errado. Ele deve. Ele botou aqui que não. Beleza? Então, a gente vai encontrar aqui o item 1, a gente vai eliminar. 1. Só apagar aqui esses rabiscos que estão bem aqui. Tá? Vamos pegar aqui de volta, então. Onde tem 1, a gente vai eliminar. Restando apenas os itens B e D para fazermos a análise. E se repararmos bem, a gente vai identificar que em ambos os itens há a presença da afirmativa número 2 como correta. Já economiza o nosso trabalho, né? Mas vamos só aqui confirmar a afirmativa número 2. O PPP deve ser elaborado coletivamente, com toda certeza, por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, com pais, alunos, professores e demais funcionários da escola. Não é isso? Perfeito. Corretíssimo. Então, 2 aqui correto. Só confirmamos aqui a informação. O planejamento do PPP envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e da sala de aula em particular. 4. O PPP de uma escola pode ser implementado por outra escola, desde que ambas façam parte do mesmo contexto territorial e, consequentemente, social. Erradíssimo. Tá? O PPP deve ser elaborado por cada instituição educacional. Não pode chegar e copiar de uma outra. É até esquisito imaginar isso, se você para pensar. Ele é um documento que deve ser realmente personalizado de cada instituição. Então, por isso, este item deve ser eliminado. Tá? E, por uma consequência, vamos marcar o item D, o qual diz: planejamento PPP envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, com certeza. Até por isso a gente bota aqui em todas as esferas, né, inclusive administrativa, financeira, e da sala de aula em particular. Perfeito, tá? Então, por isso a gente vai marcar a afirmativa D, tá? Aqui o D como correta. 7, que é a penúltima questão aqui da nossa resolução. A avaliação institucional consiste, vou botar aqui, ó, pegar o nosso marcador de texto, a avaliação institucional, pegar aqui, tá aqui. Consiste em um processo de aperfeiçoamento do projeto político-pedagógico PPP da escola. Ok. Nessa perspectiva, assinale a opção que corresponde a um princípio básico da avaliação institucional. Gente, essa questão aqui é muito interessante, tá? Porque aí fica aqui, quais são os princípios básicos que a gente pode elencar? Vou botar aqui para vocês, ó, para ficar bem didático. Princípios, ó, princípios básicos. Vou só ajeitar aqui, ficou meio esquisito esse acento. Botar assim, avaliação institucional, AVI, tá? Ficar mais rápido pra gente, tá bem? Então vamos lá. Vamos botar aqui uma seta aqui pra gente. Vamos elencar aqui, na verdade, 5 princípios, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Um primeiro princípio para destacar é a própria participação coletiva. Participação, até porque o PPP ele tem isso, né? Então, para pensar, faz sentido. Participação coletiva. Segundo ponto, gestão democrática. Gestão democrática. Outro princípio é que a avaliação institucional ela deve ser relacional e reflexiva, afinal, ela visa, né, o aperfeiçoamento do PPP. Tá? Então, ela tem que ser reflexiva. Reflexiva e relacional, claro. Né? E tem a finalidade formativa, afinal, é uma avaliação. Né? Finalidade formativa. E um último princípio a destacar aqui é que o processo avaliativo, né, deve ser construído por agentes internos à escola. Tá?
Isso aqui realmente é uma informação muito importante. Beleza? Então vamos lá. Item A. Participação restrita ao corpo docente e núcleo gestor? Não. Aí deve participar aqui toda a comunidade escolar, tá? B. Adesão manifestada clara individualmente pelo gestor escolar? Não, tá? Lembrando, toda a comunidade escolar deve participar, beleza? C. Respeita a identidade da escola? Com toda certeza, tá? Marcar aqui, ó. Item C, já tá até um traço ali, né? Coincidência. Com toda certeza, tá? Afinal, tem uma finalidade formativa, tá? Então, e ele visa justamente o aperfeiçoamento do próprio PPP da escola, tá bem? O item D, porque o item D não podemos marcar processo avaliativo construído por agentes externos. Não pode ser agentes externos, tem que ser agentes internos à instituição, tá? A escola, no caso. Beleza? Então, questão número 8, que é a nossa última questão aqui. O ensino médio integrado, olha, o ensino médio integrado. Vou pegar aqui o nosso marca-texto, né? Ficou melhor. Integrado é caracterizado pela integração da... cuidado aqui para você não querer assimilar o ensino médio integrado ao modelo integral de ensino genérico que nós temos aqui, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos ver aqui. Item A, cultura geral, né? São as disciplinas comuns, né? Com a educação tecnológica, não é educação tecnológica, beleza? B, educação geral com educação profissional, exatamente. Esse é o intuito do ensino médio integrado, trazer a formação básica, tá, do ensino médio, de tal forma que o estudante sai da instituição de ensino, ao final, com um certificado de conclusão do ensino médio e um grau técnico, tá? Por isso que é educação profissional. E por isso que a gente vai marcar o item B, tá? Já tá bem aqui, né? Porque justamente eu produzi esse vídeo aqui, tive um problema de resolução de gravação, por isso já tá aqui marcado, porque eu já tinha resolvido a prova todinha e não consegui gravar, tá? Então por isso estava aqui o item B. C. Educação geral com ensino médio em tempo integral. É o que eu falei, cuidado com isso, tá? Porque esse tempo integral que está colocando aqui é o que não é de escolas que trazem a formação profissionalizante, tá? Por isso que tem que ter muito cuidado com a terminologia. Uma coisa ensino médio integrado e outra, né, ensino médio em tempo integral, tá? Tem que ter cuidado com isso, tá bem? Então não pode ser este item. D. Educação propedêutica com a cultura geral? Não, tá? Ele vai trazer justamente a linha da educação geral com a educação profissional. Beleza? Item B. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui o nosso primeiro bloco, né? Primeira prova que está contida aqui nessa avaliação do SEDUC 2018, que foi conhecimentos pedagógicos. Peço perdão se tenha ficado alguma brecha aqui de comentários, né? Eu não costumo fazer esse tipo de resolução em provas de conhecimentos educacionais. Minha área realmente é a parte ligada à língua portuguesa, tá? Então, se estiver faltando alguma coisa, bota aqui nos comentários que a gente vai trazer ao longo dessas sequências de resoluções aperfeiçoamentos, tá bem? Então é isso aí. Em breve estarei compartilhando o novo vídeo que vai ser a prova sobre administração pública.